Oi Fofaletes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de resenha de livro nacional por aqui. A resenha de hoje é sobre o livro A Redenção do Anjo Caído, de Fábio Batista. Mas antes de começar a falar sobre o livro, vocês precisam saber de duas coisas muito importantes a respeito desse vídeo e do livro também. Esse vídeo é um publi editorial, porém todas as minhas opiniões ditas aqui nesse vídeo não sofreram nenhuma interferência do autor nem da editora, portanto é minha opinião sincera e verdadeira. A segunda coisa que vocês precisam saber é, este livro, gente, é uma mera ficção. Não é uma realidade, não é aquilo que o autor acredita que seja verdadeiro, é apenas uma obra de ficção que tem como base alguns acontecimentos bíblicos, mas nada além disso. É apenas uma obra que o autor fantasiou e criou essa história que é muito boa, por sinal. A Redenção do Anjo Caído, pelo próprio título do livro, já deve sugerir para vocês mais ou menos do que se trata. Anjo Caído, quem é? Exatamente ele. Estamos falando sobre Lúcifer, o antigo anjo de luz, que é mais conhecido hoje como o Diabo. Bom, como é difícil falar um pouco sobre esse livro sem contar a história dele, sem dar muito spoiler, eu vou tentar dar uma resumida aqui para vocês entenderem mais ou menos o que está se passando, qual que é a história desse livro em si, porque, gente, Fábio se superou nesse livro. É o primeiro romance do autor e ele trata, como eu já falei agora, sobre Lúcifer. Ou seja, Lúcifer estava lá no inferno e ele se cansou daquela vida. Ele compreendeu uma verdade que ele demorou muitos anos para entender. E ele resolveu pedir perdão a Deus, ao seu papai. E aí, nessa brilhante ideia que ele teve de ir lá falar com o pai e pedir perdão, ele queria uma forma de se redimir, de redimir os erros dele, o que ele fez no seu passado, do seu orgulho e querer ser Deus. Então ele foi lá conversar com o papai dele para pedir, perdão e saber o que ele poderia fazer para se redimir e voltar a morar no céu, ter o seu direito como anjo, o primogênito anjo de Deus. E aí, como bem sabemos, o nosso querido Deus e Pai, ele é muito amoroso. E ele fica feliz quando nós pedimos perdão a ele de todo o nosso coração. E ele resolveu aceitar a redenção de Lúcifer. Porém, ele deu uma condição para ele. Lúcifer teria que provar que realmente ele se arrependeu e que realmente ele queria se redimir e voltar a morar no céu, junto com seus irmãos, os anjos que não se rebelaram contra Deus e estavam lá no céu. Deus deu a condição para ele de que ele precisava provar que realmente ele se arrependeu, e para isso ele foi enviado para a terra no corpo humano, e lá ele teria que fazer algo que fosse um bem muito grande para os humanos, que ele tanto odeia. E aí Lúcifer pensou e disse, tá bom, vamos lá, vamos ver qual que é a dessa coisa e o que é que eu vou fazer pela humanidade para poder me redimir. E aí tem todo o desenrolar da história. Eu não posso falar mais, porque se eu falar além disso, eu vou contar para vocês a história do livro e eu digo para vocês, o interessante é ler, porque você se pega em situações que você fica, gente, que é isso? Como eu nunca pensei nisso antes. Se vocês já viram a minha resenha anterior de um dos livros do Fábio, de Prelúdio do Ocaso, eu vou deixar nos cards aqui para vocês o link para conferir esse outro livro dele, que é um livro de contos. Eu mencionei nesse vídeo anterior que o Fábio, ele tem uma veia sádica. E eu digo para vocês o seguinte, ele usou isso perfeitamente bem nesse livro. Quem conhece um pouco da Bíblia
o mínimo possível, pelo menos assim nessa parte da criação, a parte dos anjos, como que foi a queda de Lúcifer e a terça parte dos anjos do céu para a terra, como que ele virou demônio, por que ele virou demônio. Então, e conhece também um pouco do Apocalipse e do que vem depois com a segunda volta de Jesus. Vai conseguir encontrar dentro do livro toda essa base, né? Porque o autor, ele utilizou a história bíblica e criou uma história que não é real, que ele não tem isso como verdade absoluta, ele criou uma história a partir disso. Então, nós já começamos o livro com um diálogo entre Deus e Lúcifer, muito interessante. Você imagina todo aquele ambiente, porque a descrição que ele faz dos ambientes, dos locais é muito legal, você consegue visualizar, realmente tem muita coisa. A visão que ele tem do paraíso, do inferno, é muito parecido com o que tem na Bíblia. O diálogo, eu posso dizer que é o ponto mais alto que tem desse livro. Todos os diálogos que nós encontramos das conversas entre Deus, os demônios em si, Lúcifer, os humanos, enfim, todos os diálogos que nós encontramos no livro para mim, o ponto mais alto, porque tem toda uma mistura de momentos que você vai rir. Lúcifer é muito sarcástico, é um personagem que ele criou assim, muito, mas muito sarcástico mesmo. Apesar do seu lado da maldade, ele também tem um lado sarcástico, aquele que envolve você, sabe, que te prende ali naquela sutileza, naquela mentira sutil, com uma sutileza tão grande, mas ele te prende ali naquela conversa. Então, assim, é um personagem que ele criou, que foi muito interessante a forma como ele criou Lúcifer. Os personagens foram muito bem criados, muito bem construídos, principalmente os demônios e os anjos. Eles têm as características realmente que nós encontramos na Bíblia. Um dos pontos altos também, assim, que eu achei no livro foram as descrições e os acontecimentos das batalhas que nós temos lá. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Em diversos momentos desse livro, eu fiquei, tipo, chocada, com aquela sensação de coração pesado, aquele choque de realidade, assim, onde a gente vê, poxa vida, como o humano pode ser uma pessoa que não conhece o amor, como que o humano pode ser uma pessoa cruel e fazer determinadas coisas, manipular os outros por dinheiro, por interesse, ou seja lá o que for, mas como que o humano pode ser cruel, mas nada se compara às descrições da perversidade de alguns demônios que nós encontramos nesse livro. Teve momentos que eu tava lendo e fechava os olhos, porque eu não conseguia sequer querer imaginar aquela cena. Então, assim, as batalhas que nós encontramos são aquelas, eu já digo pra você, prepare o seu coraçãozinho, porque você vai chorar e você vai sentir dor no coração, porque tem uma riqueza de detalhes que chega até a ser macabra. Enfim, isso é o toque especial do Fábio. O livro em si é muito bom, é bem envolvente. A história, você começa a ler e você não consegue parar realmente. Desde a primeira página até o final, você não consegue parar, porque você quer saber o que vai acontecer, o que Lúcifer vai aprontar, se ele vai conseguir, se não vai conseguir, se ele vai conseguir essa redenção ou não, o que vai acontecer com ele, com os outros demônios que acompanharam ele, com os humanos, enfim. Você quer saber o que vai acontecer e não tem jeito, você não consegue parar. É incrível. Porém, eu dei 4 estrelas para este livro pelo seguinte: em alguns momentos, apesar de ter entendido aquilo que o autor quis passar, o que ele quis passar para o leitor, eu achei que em alguns momentos as descrições foram feitas de forma não exagerada, mas uma forma assim que passou um pouco mais do ponto ideal para mim como leitora, porque eu sou uma leitora muito curiosa. Então, assim, eu quero saber para ontem o que vai acontecer depois,
o que que vai acontecer ali com aquele personagem naquela situação. E o fato de, em alguns momentos, ele estender um pouco essa descrição dos locais, do que estava acontecendo em si com cada um, dos sentimentos e tal, isso me deixou um pouco aflita, assim, porque eu queria passar e eu não consigo pular nada, né, gente? Eu leio, vou lendo e não pulo. Então, se você ainda não leu, se você ainda não tem, eu recomendo esse livro para você, mas tenha em mente, mais uma vez eu vou dizer para vocês, para que isso fique bem claro, tenha em mente que isso não é uma história real, não é uma história que o autor acredita que seja verdade. Mas super recomendo o livro, é uma fantasia celestial. Se vocês não conhecem, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês comprarem. O livro está disponível em e-book na Amazon, por isso que eu não estou com ele aqui em mãos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação aqui do canal. E você já está inscrito aqui no canal? Não? Vixe, como tu é! Aperta o botãozinho inscrever-se que está aqui embaixo para receber todas as notificações e não perder nada por aqui. Beijocas, pessoal, e até a próxima.